Existem basicamente três tipos de switches, os standalones, empilháveis e os de chassis. Então a gente vai ver hoje aqui de maneira bastante simples qual a diferença entre eles e qual a melhor forma de usar cada um desses tipos. Para a gente entender a razão das diferenças entre eles, a gente precisa lembrar de quais são os principais fatores que a gente usa na hora de dimensionar, de projetar uma rede local. Então a questão da performance, ou seja, os equipamentos vão ser capazes de processar todo o tráfego que a gente pretende gerar. A questão da confiabilidade também é muito importante, ou seja, eu não parar a rede mesmo que eu tenha algum problema, alguma falha, que algum componente apresente algum problema, que a rede inteira continue funcionando, principalmente a parte central da rede. Quando eu estou fazendo um projeto de rede, normalmente, para economizar, eu faço o core, a parte central da rede bem robusta, e aí os switches de borda, as pontas, eu posso talvez me dar o luxo de ficar com algum deles fora do ar, mas pelo menos o núcleo, a parte central da rede, precisa funcionar 24/7. E por último, a questão da escalonabilidade, ou seja, como é que eu faço para crescer ela no futuro, tanto em termos de quantidades de portas, quanto na capacidade de processar tráfego e também o tipo de portas, ou seja, eu posso precisar colocar mais portas de fibra, mais portas 10 gigabits, mais portas 40 gigabits, mais portas 100 gigabits, eu posso precisar aumentar a capacidade de tráfego entre essas portas. Então, como é que eu faço para aumentar, para melhorar a performance e a capacidade da minha rede? Isso é escalonabilidade. Então vamos começar aqui vendo a questão da confiabilidade. Então suponha aqui eu tenho uma rede, eu tenho o meu switch central ali, onde está ligado o servidor e o roteador, e os switches de borda, eu desenhei só um aqui, mas imagina que são vários switches de borda ligados nesse switch central. Bom, várias coisas podem acontecer. Não só a questão do switch central pifar, mas também eu posso ter um problema na porta. Eu posso ter nessa porta aqui do switch, ter uma falha de hardware, queimar alguma coisa, e aí a comunicação dele com a switch de borda que está ligado nesse cabo parar. Isso eu posso resolver fazendo trunking, que é quando eu coloco mais de um cabo, na verdade, dois ou mais cabos ao mesmo tempo, ligando dois equipamentos. A gente tem até um vídeo no nosso canal que explica com mais detalhes essa questão do trunking, do tag. Mas eu consigo então aí dobrar minha capacidade de tráfego e também aumentar minha confiabilidade. Se eu tiver problema num cabo ou numa porta, eu vou ter um gargalo na rede, mas pelo menos a comunicação vai continuar acontecendo. E para eu aumentar a confiabilidade do meu switch central, eu posso colocar então dois switches. Então, a princípio, eu poderia fazer esse desenho aqui. Só que isso ele tem um problema, ele não é tão fácil quanto parece. Se eu fizer dessa forma, os switches tradicionais, isso não vai funcionar da maneira como a maioria das pessoas acha. Eu não consigo agregar duas portas. Então, por exemplo, lá no servidor, aí em cima, eu não consigo fazer o trunking dessas duas portas se essas duas portas não estiverem chegando no mesmo switch. Então o que vai acontecer é que eu vou ter uma das portas funcionando e a outra parada, então eu não vou ter o dobro da capacidade, e além disso, quando eu tiver algum problema no switch central, num deles vai demorar um certo tempo para o outro assumir. E além disso, se eu estiver só usando uma porta de cada vez, eu não vou ter performance, eu não vou ter essa vantagem de estar usando os dois hardwares ao mesmo tempo. Tá? Então você repara que essa história de a gente colocar mais switches no ponto central não é algo assim tão fácil. Tá? Esses switches que funcionam sozinhos, individualmente, esses são os chamados switches standalone. Standalone é uma palavra em inglês que quer dizer sozinhos, solitários. Então, são switches que funcionam de maneira independente. Então, nesse desenho aqui eu tenho, por enquanto, 3 switches standalone. O que como eu falei, é o tipo de switch mais comum. Aí surge a questão do empilhamento, que em inglês é switch stackable, switch empilhável. Stack é pilha em inglês. O que acontece? Eu tenho um cabo especial que liga esses switches. Eu posso ter na mesma pilha 2 ou mais equipamentos, mas o que acontece é que quando eu faço esse empilhamento, eles passam a se comportar como se fosse um único switch. Nós que somos humanos sabemos que são duas caixas, mas eles se comportam como um switch único. Então, para o resto da rede é como se fosse um único equipamento, então eu consigo fazer o link aggregation, eu consigo fazer o trunking para ter, então eu tenho aí nesse caso o aumento da performance, eu estou usando
todas as conexões ao mesmo tempo, e eu tenho o aumento de confiabilidade, porque se eu tiver a perda de um desses equipamentos, o outro vai continuar funcionando. E se eu tiver 3, 4, eu aumento a minha confiabilidade ainda mais. E além disso, eu também tenho a escalonabilidade, porque se eu precisar crescer, amanhã é só eu colocar mais switches nessa pilha. Obviamente, tem um limite na quantidade de equipamentos que eu consigo colocar numa pilha, normalmente ao redor de 8 equipamentos, mas mesmo assim eu tenho uma capacidade de crescimento bacana, eu consigo aumentar essa quantidade de portas. Eu tenho normalmente equipamentos com portas diferentes, então eu posso misturar vários tipos diferentes de equipamentos na mesma pilha para atender a minha necessidade de portas de maior velocidade, com fibra, sem fibra, esse tipo de coisa. Então, o que eu preciso? Quais são as características para eu fazer uma pilha de switch? Bom, os switches têm que ser do mesmo fabricante e normalmente da mesma família. Então, muitas vezes os fabricantes têm várias famílias de switches empilháveis, mas eu não posso misturar de famílias diferentes. Raros casos eu consigo, mas no geral não posso fazer isso. Eu tenho dentro de uma mesma família normalmente vários tipos diferentes, mas eu preciso me manter naquela família daquele fabricante. Não existe interoperabilidade entre fabricantes. Então as vantagens: eu tenho um menor custo comparado ao chassi, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu tenho o aumento, como a gente viu, da confiabilidade, da performance e da escalonabilidade. Bom, o que eu preciso dimensionar na hora do empilhamento? Bom, o cabo de empilhamento ele é um ponto crítico nessa hora, porque ele vai me indicar qual é a performance, isso, o fabricante que quando ele faz a família, ele já dimensiona esse cabo, mas esse cabo vai ser um gargalo na minha rede, ou seja, todo o tráfego, ou boa parte do tráfego vai passar por esse cabo. Então eu preciso ver qual é a capacidade desse empilhamento para que ele ali não seja um fator limitante, não atrapalhe a performance da minha rede. E a distância desse cabo. Existem equipamentos que a distância é muito curta, um palmo, então quer dizer, os equipamentos têm que estar muito próximos um do outro no mesmo rack, o que pode ser um problema de confiança, tá? Se daquele rack ele pegar fogo, tiver um alagamento, algum problema, algo mais grave naquele rack, eu posso acabar perdendo a pilha inteira, porque eles estão muito próximos. Existem sistemas que permitem empilhamento através, por exemplo, de fibra, com até vários quilômetros de distância. Então aí eu conseguiria fazer essa pilha, mas com equipamentos em salas diferentes, o que vai me dar um pouco mais de confiabilidade, um pouco mais de segurança. Além disso, os próprios equipamentos, além de eu ter essa questão de eu poder misturar equipamentos com capacidades de portas diferentes, 24, 48, portas de fibra, portas UTP, eu também posso ter, em muitas famílias, switches Layer 2 e Layer 3. A gente tem um vídeo no nosso canal que fala sobre os switches Layer 3, a diferença entre eles, mas basicamente eu posso ter, inclusive, o roteamento dentro dessa pilha. Então se eu tiver essa necessidade, eu posso, em muitas famílias de switches empilháveis, adicionar um ou mais equipamentos que também sejam capazes de fazer o Layer 3. E o último parâmetro aí é quantos equipamentos eu posso colocar nessa pilha. Também é uma coisa que o fabricante define. Essa questão da performance, ela é muito crítica. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz o empilhamento. Às vezes a gente não percebe o quanto ela impacta. Vamos supor que eu tenho aqui uma pilha de 4 equipamentos e eu tenho, por exemplo, o tráfego que precisa vir dessa porta aqui de baixo até essa porta aqui em cima, ou porque é uma estação aqui embaixo e o servidor está conectado lá em cima, ou, por exemplo, esse de cima aqui é um switch Layer 3. Repara que para chegar lá em cima, ele vai ter que passar por esses 3 cabos de empilhamento. Então eu tenho um atraso relativamente grande, eu posso ter um problema de uma falha de cabo e aí interromper e aí criar uma ilha, separar esses equipamentos em, por exemplo, se eu tiver nesse cabo do meio, eu crio 2 ilhas não conectadas. Obviamente os cabos nesses equipamentos têm redundância, mas é um risco que eu posso ter. Então, o ponto principal aqui é que eu posso ter um gargalo no empilhamento. E aí é nessa hora que entra os switches de chassis. São quase que um frigobar, é um equipamento normalmente grande, parrudo, eles tipicamente têm fonte de alimentação redundante. Os switches empilháveis não necessariamente eles precisam ter fonte redundante, tá? Depende da família, mas eu posso ter, como eu tenho vários switches, por exemplo, na pilha anterior eu tinha 4 switches, eu talvez não precise do custo de fonte redundante. Já que eu tenho 4, se eu pifar, eu não vou ter uma perda, não vou ter um impacto muito grande na rede, porque eu vou estar perdendo um e não, os outros 3 vão continuar funcionando. No caso do switch de chassis, não, então aí
falei, tipicamente o switch de chassis sempre vai ter fonte redundante, é raro você ver isso, switch de chassis sem fonte redundante. Eu tenho também a controladora, ou seja, tem uma placa especial aí. Se vocês olharem, essas duas placas que estão no meio desse chassi, elas são diferentes. Essa é a placa controladora. E por que ela fica no meio e não em cima? Tipicamente, os switches de chassi têm essa característica. Por quê? Para que a distância da placa mais distante até a controladora seja pequena. Se ele ficasse em cima, ele ia ficar a 8 slots de distância da placa lá embaixo. E esse tempo da energia, dos sinais trafegarem nos cabos, impacta na performance. Então, até para reduzir esse tipo de coisa, normalmente os switches de chassis têm a placa controladora no meio. E repara que aí nesse desenho ela tem duas controladoras. Porque, novamente, redundância. Eu posso ter um switch de chassis com apenas uma controladora? Pode, ele vai funcionar, vai até a hora que essa placa parar. Então, é uma boa ideia que eu tenha placas controladoras redundantes. É caro? É muito caro, mas se é uma situação que eu realmente preciso da confiabilidade, ela é importante. E aí esse chassi, ele é basicamente como se fosse o cabo de empilhamento. Ele passa ali por trás, só que ele tem uma performance muito maior. E ele tem essa questão da alta confiabilidade do resto da pilha. E aí, cada uma dessas placas que eu coloco, eu posso adicionar quantidades de tipos de portas diferentes, como se fosse um switch empilhável, mas dentro de um chassi. E aí, dessa forma, eu consigo ter uma modularidade grande. Eu tenho dessa forma que eu tenho a mais alta performance possível hoje dentro de tecnologia de rede local. E essas placas, elas são hot swappable, ou seja, eu consigo tirar qualquer coisa aí, tipicamente nos switches de chassis. Obviamente isso pode mudar de fabricante para fabricante, mas tipicamente em switch de chassis, qualquer coisa eu posso tirar e colocar uma nova com ele ligado. As fontes, a controladora, se eu tiver duas controladoras, e os módulos de portas nesse equipamento. Tudo eu não preciso desligar, não preciso parar a rede para fazer uma manutenção. Então, como é que funciona ele? Eu tenho a minha rede, o que eu faria é colocar todos os equipamentos em placas diferentes. Então, por exemplo, o servidor, eu vou conectar ele em duas portas, por exemplo, 10 GB desse switch, mas em duas placas diferentes, porque se uma placa pifar, a outra vai continuar funcionando. E aí esse chassizão, esse caixotão, se comporta como se fosse um switch só. Então eu tenho todos os recursos, Link Aggregation, VLAN Tagging, o Diabo 4, Spanning Tree, tudo isso funcionando dentro de uma única caixa. E tipicamente esses chassis também têm a capacidade de fazer a parte de roteamento, a parte de encaminhamento, NAT, essas mágicas, esses tipos de malabarismo com os pacotes, tipicamente esses switches de chassis também já conseguem fazer. Então eles tipicamente são também, além de switches camada 2, também são switches camada 3. E eu posso ter switches de chassis empilháveis, ou seja, eu tenho tipicamente dois switches, eu tenho um cabão ou vários cabões ligando entre eles, então eu tenho a redundância da redundância da redundância, eu tenho realmente uma rede de alta confiabilidade. E aí esses dois switchzões aí vão se comportar como um único switch e eu vou ter todos os recursos. E eu inclusive posso ter esse empilhamento, de acordo com o modelo de chassis, a longa distância. Eu posso colocar em sites diferentes e aí eu vou ter uma alta confiabilidade e eu posso ter uma topologia, uma arquitetura como essa. Obviamente que esse switch de borda que está aqui embaixo na esquerda, ele precisa ter uma conexão com cada um desses chassis. Então eu tenho que ter tipicamente fibra e toda essa longa distância ligando entre eles. Mas eu tenho aí recursos de altíssima confiabilidade, inclusive tendo a possibilidade, como vocês podem ver aí, de ter servidores em sites diferentes, de ter links de internet em sites diferentes. Aí vocês podem falar, poxa, mas você disse lá no começo que quando a gente faz esse tipo de separação, quando a gente põe roteadores em suítes diferentes, em pontos diferentes da rede, eu posso ter algumas dificuldades para fazer o gerenciamento desse tráfego.
Sim, é verdade. Tipicamente uma topologia como essa não é só colocar os switches assim e acabou. Eu preciso pensar em formas de balanceamento de carga, redundância, tem switches Layer 3 envolvidos, switches de balanceamento de carga. Então tem coisas mais complexas para se lidar. E tipicamente esses switches de chassis têm esses recursos também. Mas não é só ligar. Tem que entender, tem que configurar, a coisa é mais complexa do que parece. Mas, uma vez feito isso, a gente tem uma rede realmente com uma confiabilidade e uma performance estúpida. E eu posso misturar esses três tipos de chassis? Claro, claro que pode. Eu posso ter switches de chassis na parte central e nas bordas ter switches standalone, switches empilháveis, tudo depende da aplicação, mas eles não são excluentes, um não exclui o outro. Lembra, depois que você monta a pilha ou o chassis, ele se comporta como se fosse um switch standalone gigante. Então, a partir daí, é como se fosse tudo normal, é como você projeta o resto da rede da mesma maneira, como se fosse portas de um único switch e ponto final. Eu posso fazer, por exemplo, uma rede onde eu boto um switch standalone no site, no ponto central, e um switch de chassis na borda? Até pode, não tem ninguém que te proíba isso, mas não faz sentido, pelo menos eu não vejo um sentido nisso. Se eu tenho um switch de alta confiabilidade e de alta performance, eu vou querer colocar ele no ponto central, e não nas bordas, mas tecnicamente sim, isso é possível. E aí alguém pode perguntar, mas esses switches são gerenciáveis ou não gerenciáveis? Tipicamente, os switches standalone, você encontra eles em forma gerenciável e não gerenciável. Agora, os switches empilháveis e os switches de chassis raramente vão ser não gerenciáveis, por diversas razões, não vou entrar aqui nos detalhes, mas tipicamente switches empilháveis e switches de chassis são gerenciáveis, até porque para você aproveitar todos os recursos, você precisa configurar, você precisa como administrador configurar as VLANs, fazer certos parâmetros adequados para a sua rede, e aí obviamente ele precisa ser por definição gerenciável. Mais uma vez obrigado a todos, se vocês tiverem dúvidas deixem nos comentários aí abaixo, a gente procura responder o mais rápido possível. Se vocês ainda não assinaram, por favor não esqueçam, assim vocês vão ser os primeiros a ficarem sabendo quando a gente publicar os nossos próximos vídeos. Se vocês ainda não apertaram no joinha, no gostei, por favor façam isso, porque isso realmente ajuda, tá bom? E aí tem mais 2 vídeos que podem ser interessantes para vocês. Até a próxima, pessoal!